Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast acontecendo aqui, diretamente do estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Hoje, com muito prazer, vou conversar com o fundador da Plátanos, Pascoal Vernieri, que tem uma trajetória muito rica na área da tecnologia. Ele tem uma passagem pela CE em Porto Alegre. Quem não conhece fala CEEE, mas lá ela é chamada como CE. Eu sou de lá, por isso que eu falo assim. E também passou pela Unisul, aqui em Florianópolis, e uma passagem na Gigante TOTVS, que todo mundo aqui em Santa Catarina conhece. Ele montou uma soft house chamada Plátanos. Ele vai explicar para nós o que é uma fábrica de softwares. E tem um portfólio diversificado, tendo apresentado soluções para empresas como a Sodexo, a Feed by TOTVS, Tabas, Coque Supermercados, Brunholi, VEG, Via Laser e Stotti. Bem-vindo, camarada. Muito Obrigado. obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o espaço aí, de estar contribuindo um pouquinho aí com a audiência de alguns assuntos aí que eu acredito ser de importância e de mais conhecimento para quem é ouvinte aí do podcast. Perfeito. Nós vamos começar iniciando com a pergunta: o que faz uma soft house? Que é uma coisa que se fala há 500 anos, mas o que é? Qual é a diferença que tem para quem não faz uma soft house? Certo. Uma software house, fazendo uma analogia bem rápida, é como se fosse um ateliê de roupa. Então, hoje, quando você vai buscar uma roupa, você pode comprar num Magazine um terno, numa Renner, vai ter lá um terno que ele é genérico. Ele serve em qualquer pessoa, mas ele não vai ficar encaixado no meu corpo. E você tem a opção de ir num alfaiate que vai desenhar o seu terno ali da melhor forma. E a software house faz a mesma coisa. Você consegue encontrar produtos hoje que são genéricos, que atende a grande maioria das empresas, porém ele não tem aquele específico que só a tua empresa precisa. E uma Sim. software house faz A customização, a de acordo com a customização. necessidade. Exatamente. Mas o que te fez montar a Plátanos? Foi a tua insatisfação com o que existia ou enxergou um horizonte infinito nesse segmento? Não, ganhar dinheiro não se ganha muito dinheiro nessa área, mas foi, eu acho que a insatisfação do que eu via no mercado. Sim. Eu via muito as empresas, software houses, trabalhando num formato de taxímetro, que basicamente começa a contabilizar as horas e não te dá a perspectiva de qual que é o limite daquela quantidade de horas, atrelado a empresas que acabavam não fazendo a entrega. Então, te vendia um sonho e tu contratava lá recebia um pesadelo. Sim. E aí a Plátanos a gente tentou fazer um pouquinho diferente, trabalhar num modelo mais justo, mais honesto com o cliente, onde a gente tenta entender a necessidade, faz toda a descoberta do produto e o cliente consegue enxergar aonde que ele vai chegar e quando vai chegar. Então ele vai saber quando vai receber e quanto que ele vai gastar. Então de uma forma mais transparente e justa com o nosso cliente. Qual é a diferença de um trabalho padronizado para um trabalho personalizado no universo digital que nós temos hoje em dia? Certo. Ou semelhanças e diferenças, vamos pensar assim. Vamos lá. Hoje, quando, por exemplo, você vai contratar um software de gestão empresarial, um RP. Um RP, ele é feito para atender a 90% das empresas de uma forma genérica. Então, ele vai ter o faturamento, vai ter o contábil, vai ter a parte de financeira. Então, ele atende de uma forma genérica. Então, os principais processos estão de uma forma genérica. Quando tu não tem a tua especificidade, tu precisa daí buscar uma empresa tipo o que a Platinum faz, que ele vai desenhar especificamente aquela tua necessidade. E aí é onde entra o nosso serviço. O nosso serviço, às vezes, complementa um software que já foi adquirido, um software de prateleira que já foi adquirido, porém ele precisa de um sistema extra, por exemplo, um aplicativo. Então a gente vai lá, tenta entender o que ele está precisando naquele aplicativo, desenha e entrega aquele produto. Um novo produto. Um novo produto. Não é um complemento daquilo que funciona. Não roda, não roda mais. Não. O que acontece é gerar automatizações de processo. Então, por exemplo, numa cadeia de supermercado, que você tem uma série de atribuições para serem feitas dentro desse sistema. Só que você está vendo que está muito burocrático, tem muitas pessoas trabalhando sem haver necessidade, porque o sistema ele te ingessa e precisa ter uma pessoa. Então, nesse caso, a gente às vezes automatiza. Aí a gente cria uns RPAs, que são robôs que automatizam o trabalho de um humano. Então, ao invés de ter uma pessoa, tem um sistema rodando ali, fazendo o processo que é simplesmente apertar um botão, gerar uma etiqueta, algo desse tipo. E como é que você vê a personalização, que é
o diferencial da tua empresa, o propósito dela, no universo da massificação digital e com transformação tecnológica a todo instante? Hoje eu vejo que é uma forma de você levar inovação para as empresas, né? Então, quando a gente está falando que as empresas estão querendo se digitalizar, muitas delas elas estão querendo inovar os seus processos. E aí é onde entra o nosso papel. Nosso papel entra na Platinum como um papel consultivo, da gente entender para onde aquela organização quer ir. Não é simplesmente seguir a manada, seguir, botar tecnologia porque estão botando Uhum. tecnologia. E sim a gente entender de uma forma estratégica que esse cliente está nesse ponto e ele quer chegar nesse outro ponto. E aí a gente faz um trabalho consultivo de apoiar ele para entender, beleza, a gente consegue ajudar você nesse momento específico de arrumar a sua casa com esse problema específico, mas a gente já está olhando nos avanços que você pode ter. Por exemplo, trazendo alguma alternativa de inteligência artificial, trazendo alguma alternativa de meio de pagamento com criptomoeda. Então a gente olha para onde ele vai chegar e leva um leque de soluções ali, possibilitando ele inovar. Então, o cenário é positivo, quer dizer, é Positivo, um positivo. cenário de grande futuro para personalização. O que se deve pensar é quem é que vai sobreviver na personalização com esse desafio que a tecnologia traz. Vocês estão preparados para isso, para essas revoluções que ainda teremos até o fim de nossas vidas? Eu acredito que sim, acredito que sim. Hoje a inteligência artificial, muitas pessoas estão olhando como encerramento de alguns postos de trabalho. Realmente, vai encerrar Uhum. alguns postos de trabalho, mas vai ter muitos outros trabalhos que vão depender de saber utilizar a inteligência artificial. E aí é onde a gente está se diferenciando. Hoje, os nossos desenvolvedores utilizam-se de apoio de inteligência Uhum. artificial para performar mais no seu dia a dia e trazer mais qualidade para os nossos clientes. O pessoal antigamente dizia assim, não, deixa o serviço burro para a máquina, ela Aham. faz, usa a tua inteligência para uma coisa mais produtiva. Hoje eu não sei nem como qualificar isso, né? Joga o quê? Joga a tua inteligência lá e só fica julgando o que a máquina te traz, Mais ou menos isso. mais ou menos isso. Quais tipos de empresa, que tamanho e de quais nichos de mercado você acredita que tem mais vocação para comprar a O serviço. personalização em software? Cara, hoje a gente tem mais do segmento financeiro, Financeiros. varejo e As financeiro. fintechs e tal. Isso, é o financeiro, varejo e logístico. Hoje são o nicho maior que a gente atende. Mas a gente atende desde o segmento educacional, segmento de área de pessoas, de RHs. Então é bem diversificado, mas a grande massa que a gente atende são esses três. Mexe com dinheiro e com o consumidor, Isso né? aí. E, Entrega. o, e qual é o processo para desenvolvimento de um software? Existem aqueles que já estão com o carro andando e aqueles que Do zero. a marca te chama na hora do brief ainda, né? Uhum. Nesses dois casos, em que momento que o cliente participa ou ele não participa? Participa. Se não Nos participar, dois momentos? nos dois. Se não participar, é case de insucesso. É o fracasso total. Então, hoje, para a gente poder fazer Então, um. é importantíssimo ter alguém lá que saiba conversar com a tua equipe, porque tem empresas que têm mais ou menos, que precisa de evangelização, precisa de capacitação para poder saber exatamente o que quer. Se não pede um cavalo, você entrega um camelo. Vocês têm muito esse tipo de coisa? Tem bastante. É. No momento que a gente está fazendo a descoberta do cliente, então no atendimento comercial, a gente já identifica esse tipo de cliente. Se ele é um cliente que tem uma maturidade tecnológica boa ou se ele não tem essa maturidade. E aí, quando a gente faz o briefing interno para o gerente de projetos da nossa equipe, a gente já diz: ó, esse cliente vai ter que conduzir ele para que ele consiga te passar as informações da melhor forma, porque ele é um leigo na área de tecnologia. Então a gente já faz esse trabalho de acolhimento do cliente. Quando já é uma empresa que já tem tecnologia, já sabe falar sobre tecnologia, aí sim a gente aborda de uma forma diferente. Mas durante esse processo, ele precisa estar 100% dedicado. Sempre junto, né? Como garantir qualidade na personalização de um trabalho como o que vocês fazem, considerando que ele é um produto único? Ele não está numa prateleira, não é um Windows da vida. Uma é pela. Segurança. Sim, sim. A segurança do dado ou a segurança da A entrega? segurança, não, do dado e do update, da manutenção, porque estamos falando de tecnologia com máquina e pessoas interagindo o tempo inteiro. Quer dizer, tem suporte, tem gente lá que sabe mexer, que dá pau. Como é que é você... o cara não tem onde recorrer, ele tem que estar sempre na tua empresa. Ah, sim. Uma vez que a gente faz o projeto, que a gente faz essa entrega, quando o cliente tem a área de tecnologia, a gente faz o repasse. Então, muitas vezes o cliente ele tem
expertise técnica, mas ele não tem a equipe naquele momento para desenvolver. A gente desenvolve, faz o repasse técnico e aquela equipe consegue dar sustentação e manutenção. Porém, a grande maioria dos clientes, ela não quer montar uma equipe, daí ela quer manter o nosso time. Aí a gente tem contratos na Plátanos que a gente faz com que eles tenham uma sustentação e evolução do produto. Então, são pacotes de horas a qual a gente fica responsável por manter aquele produto funcionando. Ou seja, o aplicativo você não entrega como se fosse um sanduíche, né? Você fica eternamente responsável pela manutenção, estar no ar, funcionando, acompanhando a evolução da tecnologia e sugerindo melhorias, ou isso fica por conta do cliente Por de conta do cuidar, cliente. por conta dele? Isso, ele que decide, porque muitas vezes esse cliente ele vem para lançar um produto que ele não sabe se vai dar certo. Aham. Então não faz sentido ele investir numa manutenção e sustentação. Então a gente entrega, dá um período de garantia e uma vez que esse produto foi um sucesso, que é ter cliente, pagantes ali dentro, aí ele retorna para que a gente monte uma equipe para sustentar. Mas até então, nesse gap ali que tem de saber se vai dar certo o produto não enquanto tecnologia, mas enquanto negócio, a gente fica no aguardo dele, para ele ter esse suspiro ali, ter o respiro e saber se vai conseguir investir. Bom, dá uma ideia para a gente dentro do teu portfólio, o que é um produto que te orgulha? Qual é o teu cliente? Um case que você fala, esse aqui é o nosso, que mostra o que nós fazemos. Pode descrever rapidamente, o pessoal Tem, entender o que que é um... tem um produto que foi muito legal que a gente desenvolveu, que foi para a Feeds, que ela é uma empresa uma RH Tech, que a gente chama, Uhum, que era um aplicativo, uma solução voltada a bem-estar nas organizações. Então, tipo, entender o porquê que o colaborador não está tão feliz e tal. uhum, Então, tinha uma série de funcionalidades. Só que eles não tinham um aplicativo. E aí eles estavam no momento de crescimento da empresa que estavam buscando investidores. E um dos investidores comentou que só iria investir se eles tivessem um aplicativo. E eles uhum. recorreram à nossa equipe porque eles não tinham tempo suficiente lá dentro para evoluir o produto atual e fazer um novo produto. Então chegou para nós um desafio de fazer o aplicativo em 30 dias. Aham, Daí eu comentei, cara, dá para fazer, mas não é o aplicativo que tu imagina. A gente consegue aham. lançar ele com algumas características. E assim a gente fez. Foi lá, fizemos o produto, ele lançou, conseguiu adquirir aquele investimento e cerca de 2 anos depois, claro que daí ele evoluiu o produto, lá o aplicativo que a gente fez, mas naquele momento serviu para dar uma alavancada no negócio dele. E 2, 3 anos depois ele vendeu esse produto para a TOTOS. Então é Uhum. um case que nos orgulha bastante ele ter participado de um exit dessa empresa ali com um case bacana com a TOTOS. Não é RD não, né? Não, não, Que é a foi para FITS. TOTS. É a FITS, Tô é tô uma brincando. dos que foi adquirido. Tô brincando. Como é que é essa área da segurança jurídica e dos direitos autorais, patente, dentro desse universo que você faz? É tudo teu, você Não. transfere? Como é que funciona isso? Hoje, quando a gente um cliente entra em contato conosco, a gente já assina uma NDA, que é um documento lá de propriedade dizendo que aquilo que está sendo passado para nós é de propriedade de quem está informando. Então a gente não tem acesso ou o direito de desenvolver algo semelhante que a pessoa está passando. Tá. Então, no momento que a gente começa a desenvolver, a gente já orienta o cliente a ele ter um repositório do código-fonte. Então, o código-fonte, desde o momento que inicia o projeto, já está numa estrutura do cliente, Uhum. mesmo que o cliente não conheça de tecnologia. A gente orienta ele a entrar num repositório, criar sua conta, e uma vez criada essa conta, a gente começa a desenvolver lá dentro. Então, tipo, o risco da gente copiar alguma coisa do cliente é zero. Zero. Até tem clientes que nos perguntam, tá, mas vocês não conseguem daí acelerar o nosso desenvolvimento utilizando o que vocês já utilizaram para outros? Não, justamente por esse motivo. Muito bom. Bom, nesse universo que você convive, tem muita gente altamente competente, técnica, séria, e também tem o lado que não é tão competente, tão sério. Como é que você vê os clientes que estão agora te vendo e te ouvindo, querendo transformar na sua empresa o que tem por algo que você produz? Quais cuidados você recomenda? Porque ele vai fazer a cotação com dois, com três, vai chamar um sobrinho que conhece alguém lá para fazer a mesma coisa. Quais cuidados? Não digo um decálogo, mas alguns pontos que você possa recomendar antes deles chamar uma empresa como a tua. Eu acho que o primeiro ponto é case, saber se aquela empresa já tem algum case de sucesso. Segundo ponto, entrar em contato com alguém nessa empresa para saber como foi realmente o trabalho feito por ela.
O terceiro é verificar a modalidade do contrato. A modalidade do contrato é muito importante, porque, como eu falei no início da nossa conversa, existe o modelo taxímetro, que é o modelo de outsourcing. Eu coloco uma equipe disponível por ti e tu te vira para aquele produto acontecer. Então, não tem risco nenhum para a fábrica de software ou para a software house. E nesse ponto, se tu contrata um modelo desse tipo e a empresa ela não te dá atenção da melhor forma, tu vai ficar pagando, pagando, pagando e muitas vezes teu produto não vai sair e tu tá com uma expectativa que isso deveria ser do fornecedor teu fazer essa organização, só que no contrato não diz isso. Então, olhar muito bem o contrato. Bom, quantos anos tem a tua empresa? A Platinus está no mercado há quanto tempo? Em maio fazem 15 anos. 15 anos. Então, isso já é um referencial positivo. Você teve um faturamento expressivo em 2024. Qual é a previsão para 2025? A gente prevê um crescimento de 30% ali do nosso faturamento do ano passado, Que foi de? de 6. Muito bom. Para chegar a 10 milhões de reais, qual é o time? Você monta um time de acordo com a demanda ou você tem uma equipe fixa que está sempre contigo, teus técnicos não mudam? Hoje os profissionais são totalmente contratados pela Platinum, são fixos. O que acontece é quando tem uma demanda grande, daí a gente vai para o mercado para contratar, mas também vira parte da minha equipe. Não é uma contratação momentânea, é uma contratação Platinum que já prevê o crescimento. Tem o aspecto de segurança, sigilo, Tem cópia, que direitos. É ter muito uma sério ter uma segurança, equipe boa, né? Bom, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter conversado conosco. Essa câmera é da comunidade acontecendo aqui. Você pode fazer uma mensagem final. Estou à disposição. Agradeço a participação no Acontecendo Aqui. Espero que alguma dessas dicas que eu tenha dado tenha servido para vocês, caso vocês estejam em busca de alguma solução de tecnologia. E coloco a Platinus à disposição de vocês para estar tomando um café, indo no nosso espaço, que fica ali na Pedra Branca, em Palhoça, para que conheçam também, é importante, o olho no olho, mesmo a gente tendo as facilidades hoje em dia das tecnologias para fazer algumas reuniões, mas eu gosto muito do olho no olho, do aperto na mão. Então, sintam-se à vontade para conhecer a nossa casa, que a gente vai ter o maior prazer em estar atendendo vocês. Qual é o contato com você? Pode deixar suas pistas. O meu contato é através do site platanos.com.br, o meu e-mail pascoal.verneri e o meu Instagram @pascoalverneri. Muito bom. Excelente. Gostei muito de ter conversado aqui com a Platinus. Até a próxima, pessoal.